avançando um pouco mais no nosso estudo, que nós estamos nele, né? Já há algum tempo, estamos estudando o Sermão do Monte. Então, na quarta-feira, nós finalizamos aquela mensagem que começamos no domingo, e hoje nós então vamos dar sequência com o estudo do Sermão do Monte. E esta bem-aventurança de hoje tem bastante a ver com esta noite especial de Santa Ceia, onde vamos celebrar a morte do Senhor Jesus por cada um de nós. Amém? Mateus, no capítulo 5. Hoje nós estamos então entrando na quarta bem-aventurança. Mateus 5, no capítulo 6. Todos acharam? Amém? Então diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Diga para o seu irmão aí: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então nós temos aprendido durante esse tempo esta parte tremenda do Evangelho, que é o Sermão do Monte. Nós temos aprendido aqui que foi um ensinamento. Jesus, ao instaurar o seu reino aqui na terra, quando Jesus vem, e ele vem com a pregação: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então ele vem com esta parte do Evangelho, que é o ensinamento do Sermão do Monte, e que tem ministrações tremendas para nós dentro desse sermão. E hoje, de uma maneira especial, né, onde vamos estar celebrando a Santa Ceia, nós vamos estar falando da quarta bem-aventurança, que é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isto tem tudo a ver com esta noite, onde nós vamos então estar participando da Santa Ceia. Fala para o irmão que está do seu lado: esteja atento. Fala com ele agora: não me incomode. Fala assim: a minha atenção agora é o altar. Amém? Glória a Deus. Então preste atenção. Bem-aventurado, nós temos aprendido aqui o que é uma pessoa bem-aventurada. É uma pessoa completa, é uma pessoa realizada, é uma pessoa plena de contentamento. A tradução que a maioria usa: mais do que feliz. Uma pessoa que atingiu a felicidade, uma pessoa que ela não vive apenas, tem alguns momentos felizes, mas ela atingiu o ápice da sua felicidade, e que ela se tornou uma pessoa completa. Ela se tornou uma pessoa que ela não tem, ou ela não necessita de algum evento acontecer, de algo acontecer para que ela se realize. Ela é uma pessoa realizada, bem-aventurada. Amém? E nós temos sempre falado aqui que toda pessoa busca a felicidade, e até muitas pessoas discutem se realmente é possível no mundo como nós vivemos encontrar a felicidade. E Jesus Cristo, a primeira parte do Sermão do Monte, ele vem trazer para nós que a felicidade realmente existe, e ela não somente existe, mas que nós podemos desfrutar durante o nosso tempo aqui ainda desta plena felicidade ou realização nas nossas vidas. Só que as pessoas, nós temos aprendido que elas buscam a felicidade de uma forma errada. Elas buscam a felicidade pela felicidade apenas. Se você perguntar para uma pessoa o que ela está buscando, ela vai dizer que está buscando algo para ser feliz. Mas depois que ela encontra, aí você pergunta se ela agora é feliz, e ela diz que não, que agora ela está buscando uma outra coisa para que ela possa então ser feliz. E assim, sucessivamente, nós estamos com um mundo repleto de pessoas que elas estão frustradas, não são bem resolvidas, não são realizadas, ainda que conquistaram muitas coisas nas suas vidas.
Então nós temos falado isso dentro desse sermão, e eu não sei os irmãos, mas isso tem vindo, né, como algo tremendo sobre a minha vida e tem transformado a minha vida. O entendimento ou a revelação que Deus tem dado desta palavra. E quando nós falamos desse assunto aqui, nós vemos, por exemplo, um exemplo bem simples. Vamos supor que tem uma pessoa que ela está sofrendo com uma terrível dor de cabeça, comparando a busca pela felicidade. E aquela pessoa, tudo que ela quer é se ver livre daquela dor de cabeça. A pessoa eu conheço pessoas que sofrem de enxaqueca e diz que é terrível. Eu nunca sofri, graças a Deus. Mas aí ela vai, ela toma um analgésico e ela toma outro analgésico. Se alguém disser para ela, olha, aquilo ali alivia, ela toma, não, aquilo outro alivia, ela toma, porque ela está em busca, tudo que ela quer é que aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, ela passe. Ela quer sentir um alívio, e no momento que ela toma aquele medicamento e ela se sente aliviada, então ela fica feliz naquele momento. Mas o que acontece é que esta dor de cabeça, ela vai retornar depois. Porque nós sabemos que uma dor de cabeça constante é sinal de que tem algum outro problema, alguma outra infecção, e se você não achar o que é, qual é o motivo dessa dor de cabeça, ainda que você tome medicamentos, ela vai voltar. Então, quando você vai no médico, se ele é um médico sensato, ele vai pedir para você fazer um exame, ele vai te pedir uma tomografia, e ele quer saber qual é a causa daquela dor de cabeça. O que você quer dizer com isso, pastor? Assim é a busca pela felicidade. As pessoas buscam a felicidade dessa forma. O que é que você está buscando? Eu sinto um vazio na minha vida e eu preciso preencher, eu preciso de algo, eu preciso de dinheiro. E aí então ela preenche. E aí agora, não, eu sinto um vazio ainda na minha vida, eu acho que eu preciso agora casar. E aí ela casa. Não, eu sinto ainda um vazio na minha vida e eu acho que agora eu preciso de filhos. E aí ela tem filhos. Ela fala, não, eu acho que eu ainda tenho um vazio na minha vida, eu acho que eu preciso de ganhar mais dinheiro. Aí ela vai, não, eu ainda tenho um vazio na minha vida, eu acho que eu tenho que trocar de marido. Não, eu acho que eu tenho que trocar de esposa. Aí ela vai e troca, mas aí ela fala, não, mas eu ainda sinto um vazio na minha vida. E ela então vai buscando, como alguém que está com dor de cabeça, um analgésico para ter um alívio. Mas qual é a causa desse vazio? Qual é a causa desta infelicidade? Qual é a causa desta insatisfação? A ausência de Deus. Porque você querendo ou não, você foi criado por Deus com uma necessidade de Deus. Nós temos necessidade dele. Nós temos necessidade da presença dele. Então tudo que nós buscamos para ser feliz, ou as coisas externas que nós buscamos para ser feliz, elas são apenas como um analgésico que vai trazendo para você um alívio, mas depois você não se satisfaz e você busca um outro alívio, e muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, passam a vida inteira buscando aquilo que não consegue encontrar. Sabe por quê? Aquilo que você precisa, Deus ele coloca dentro de você, que é a presença dele através do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora, esta bem-aventurança, nós temos aprendido aqui, aliás, né, que essas bem-aventuranças, bem como todo o Sermão do Monte, ele serve para avaliar se nós somos verdadeiramente salvos. Então a importância desse sermão é que ele vai trazer para nós, ele vai estar avaliando. Quando eu leio o Sermão do Monte, quando eu estudo o Sermão do Monte, ele vai estar fazendo da minha vida uma avaliação se eu realmente sou uma pessoa salva. Quando eu olho para o Sermão do Monte e os ensinamentos de Jesus, quando eu olho para as bem-aventuranças e eu vejo que aquilo é real na minha vida, então eu posso dizer que verdadeiramente eu sou uma pessoa convertida. Eu sou salvo em Cristo Jesus. E sempre vale, ainda mais hoje como noite de Santa Ceia, vale a pena ainda relembrar aquilo que sempre nós temos falado, porque você olha para a Santa Ceia, você olha para a cruz e você diz, não há méritos em nós para sermos salvos.
toda a obra de salvação, ela foi feita na cruz do Calvário. Não há nada que eu possa fazer, não há nenhuma virtude em mim que possa me levar a merecer a salvação. Os méritos são de Cristo Jesus na cruz, e não há mérito nenhum em nós, não temos em que nos gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Amém? Isso é verdade? É claro que é verdade. Só que uma vez que eu sou salvo, a mesma fé que me salvou é a fé que vai me levar a obedecer o que Jesus diz na palavra dele. Amém? Então por que eu avalio a minha salvação? Como é que eu sou salvo? De graça e pela fé. Agora, a mesma fé que me salvou é a fé que vai me levar a crer na palavra de Deus e a colocar em prática na minha vida. Então temos aprendido isso. Eu não posso fazer nada para ser salvo, não há virtude em mim para ser salvo, mas a mesma fé que me salvou traz para mim as virtudes de Cristo Jesus. Agora, esta bem-aventurança é muito importante, tem a ver com a Santa Ceia, porque ela vai falar do desejo do homem, da vontade do homem, do sonho do homem, que aqui está traduzido por fome. Aquele que tem fome, aquele que busca, aquele que deseja, aquele que tem vontade de algo, aquele que está com fome. Aqui então, Jesus traduz esse desejo por fome. E Jesus ele usou em algumas passagens esta questão da fome para se referir ao desejo. Por exemplo, lá em Mateus no capítulo 4, nós conhecemos a tentação de Jesus. Depois de 40 dias jejuando, ele então é levado ao deserto para ser tentado. Então, Satanás diz para ele, a Bíblia diz que Jesus teve fome, e Satanás então disse: tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, porque você precisa de pão, você tem fome. Mas Jesus aproveita aquele momento ali, onde Satanás está falando de uma dor, de uma fome, ou de uma necessidade material, de comida, e Jesus usa aquilo para falar que existe algo mais importante, que existe uma necessidade maior, que o homem precisa de um desejo, ter na vida dele um desejo que é mais importante que o desejo material. Então Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está falando? O homem, ele tem sim a necessidade de pão, de coisas materiais. Não só de pão viverá o homem, mas também de pão. Ele também necessita das coisas materiais, mas o homem principalmente vai viver da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. E esta ou isso é algo que nós precisamos entender. Não é só Jesus está dizendo aqui, você tem necessidade de coisas materiais, mas a maior necessidade sua é da palavra de Deus. E o que é a palavra? O que é o verbo de Deus? Aprendemos aqui com o presbítero Joãozinho. O que é o verbo de Deus? O que é a palavra? Quem aprendeu? Jesus. Fala, o verbo é Jesus. Então a nossa necessidade é de Jesus Cristo, é da palavra de Deus. Também quando nós vamos em João 4, quando Jesus também tem fome, e os discípulos falam com ele: olha, você não vai comer, você não está com fome. E Jesus ele olha para eles e diz: olha, uma outra comida eu tenho para comer. E os discípulos então ficam indagando entre si: será porventura que alguém trouxe alguma coisa para ele comer e nós não sabemos? Mas Jesus então, ele responde: olha, a comida que eu tenho, que eu estou falando, é algo que vocês ainda não conhecem. E aí Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Amém? Jesus fala: olha, eu tenho uma outra fome, eu tenho um outro desejo, eu tenho uma outra vontade, que é de realizar a vontade do meu Pai e realizar a obra dele. Este é o meu maior desejo, esta é a minha maior fome. E a minha pergunta para você nesta noite é: qual é o desejo do seu coração? O que é que o teu coração busca? O que é que a tua alma anseia? O que é que tem tomado o
buscado? De fome de quê que você tem tido? Se você responder, olha, eu só tenho fome de coisas materiais, então está errado. Você vai buscar e não vai se saciar. A maioria das pessoas estão assim. Elas estão buscando há anos e talvez você seja essa pessoa. Há quanto tempo você tem adquirido coisas, tem feito coisas, tem tomado decisões e você não se realiza? Você não vê que você é uma pessoa plena, nada te satisfaz. Qual é o desejo do teu coração? O que é que a tua alma anseia? Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a maior mudança, a maior evidência dessa mudança do ser uma nova criatura acontece na nossa vontade, nos nossos desejos. Porque quando você se torna nova criatura, sua vontade, os seus desejos, eles sofrem uma alteração. Você agora passa a ter sede por Deus e pelas coisas espirituais. Amém? O que antes você não tinha. Mas quando o Espírito Santo toca na sua vida, você agora passa a ter desejo por Deus. Agora, as igrejas modernas não pregam isso. As igrejas modernas apenas pregam que existe um Deus que está aqui para satisfazer os teus desejos. E o que nós encontramos na Bíblia não é isso. O que nós encontramos na Bíblia é um Deus que Ele quer que o nosso desejo, que a nossa busca seja nele. E que a nossa vontade seja fazer a vontade dele. Mas o que a igreja tem ensinado existe um Deus que está aqui para satisfazer o teu desejo. Olha os testemunhos da televisão. É apenas um Deus que ele está mais para gênio da lâmpada do que para Deus. Já viram o gênio da lâmpada, aquela pessoa que encontra uma lâmpada e esfrega e agora você tem 3 desejos. E assim eles têm trocado a glória de Deus, o Todo-Poderoso, talvez por um gênio da lâmpada. Talvez se pergunte, pastor, mas e as minhas necessidades? Eu não posso desejar coisas? O que eu faço então com as minhas necessidades? E se eu disser para você que você não pode buscar as coisas materiais, eu estaria sendo hipócrita. Porque talvez você poderia perguntar para mim, se nós não podemos buscar as coisas materiais, então por que você lutou para ter sua casa? Por que você lutou para ter o seu carro? Por que você luta para melhorar de vida? Então nós não estamos aqui falando que você não pode buscar as coisas, mas você vai estar enquadrado em Mateus no capítulo 6, no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ora, então, o que há de errado com a pregação de hoje? Que busquem todas as coisas e se sobrar um tempo, volte-se para Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. O que eu faço com as minhas necessidades? Você tem buscado a Deus, você tem agradado a Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é agrada ao Senhor, agrada-te do Senhor, agrada-te dEle. O que quer dizer esse salmo? Agrada na presença dEle, agrada simplesmente porque Ele é o seu Deus, agrada simplesmente porque você conhece a Deus. E o que vai acontecer? Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Sabe que tem coisas na vida que você não precisa lutar muito para conseguir, que você não precisa lutar tanto para conseguir, mas que vão vir a você, porque você é uma pessoa que se agrada em Deus, porque é a palavra dele. Então, se você notar, essas bem-aventuranças que nós estamos estudando, elas têm uma sequência lógica. Porque a primeira bem-aventurança, nós reconhecemos a humildade de espírito. Eu reconheço que eu não sou nada, que não tem nada em mim que me faça merecedor de alguma coisa de Deus. E me tornando humilde de espírito,
e chorando e reconhecendo que eu não sou nada, eu vou me tornar uma pessoa mansa. Bem-aventurados mansos. E sendo manso, eu vou querer buscar a Deus. Sendo uma pessoa que reconhece a necessidade dele, eu vou ser uma pessoa que vou ter fome e sede dele. Qual é a tua fome? Pergunta isso para quem está do seu lado. Qual é a sua fome? Se ele responder, ó, pastor, a minha fome é apenas pelo cachorro quente que foi preparado ali atrás, então está errado. Ou se ele responder, a minha fome é aquele feijão tropeiro gostoso que o Dircé preparou para a cantina, você pode também ter esta fome. Mas qual é o teu desejo? O que tem? Qual é o desejo do teu coração? O que ocupa a tua alma? O que é então ter fome e sede de justiça? Para a gente concluir, o que é então ter fome e sede de justiça? Em primeiro lugar, é ter desejo por virtudes espirituais. Amém? Aquele que tem fome de Deus, ele tem desejo de crescer. Ele tem desejo de crescer espiritualmente, de ser como Jesus. Como diz em Efésios, no capítulo 4:16, que nós devemos ir crescendo, até atingir a estatura de varão perfeito. Então, a pessoa que realmente se converteu, ela não se contenta, ela se converteu e ela quer crescer na palavra, ela quer aprender mais a palavra, ela quer ser batizada no Espírito Santo, ela quer mais de Deus na vida dela, ela quer orar mais, ela quer saber a respeito do jejum, ela quer algo na igreja, ela quer ser usada por Deus em algum ministério na igreja. É uma pessoa que ela não fica parada, mas que ela quer mais de Deus, ela tem sede de Deus. Uma pessoa, algumas pessoas às vezes ficam esperando as coisas acontecerem, e quando você tem um desejo por Deus, você vai ter. Uma irmã que durante o momento da intercessão, ela tinha um desejo, colocou no alvo dela: eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E mal começou o ano, ela intercedendo ali atrás, uma outra irmã impôs as mãos sobre a vida dela e ela foi batizada com o Espírito Santo. Por que foi? Por desejo. E quando nós falamos em desejo, você pode até fazer um teste. Você que participou aqui do início do ano, você fez os seus alvos, não fez? Quem fez os alvos? Então, o que você colocou nos seus alvos espirituais e ministeriais? O que você colocou? É um teste para ver sede de que você tem. Você deixou em branco, ficou, o que eu quero? Não quero nada, eu quero. Aí, quando chegou a sentimentais, não coube na folha. Financeiros, não coube na folha. Mas aí, quando chegou alvos espirituais, não sei o que eu coloco, alvos ministeriais, o que é isso? Então é um teste para que você saiba qual é a tua sede. Em segundo lugar, o que é ter fome e sede de justiça? É ter desejo de ser livre do domínio do pecado. A pessoa que ela se converteu, todos nós temos fraquezas, todos nós quando chegamos até Deus temos as fraquezas, temos pecado que nos domina, mas aquele que tem fome e sede, ele busca ser livre, ele não aceita, ele não se entrega, ele trava uma luta constante e ele não sossega, enquanto ele não se vê liberto de todo quanto é tipo de pecado. Ele tem fome e sede. Mas não apenas ele faz isso, mas em terceiro lugar, aquele que tem fome e sede de justiça, ele tem desejo de se ver livre dos maus desejos do coração, porque o coração é mau, diz a palavra. A Bíblia diz: de onde vêm as intenções impuras, as guerras, as contendas? Do coração. De onde vêm os maus desejos? Do coração. Então aquele que ele tem sede de Deus, ele busca ser livre. Quando ele vê que o coração dele está tomado por inveja, ele luta contra isso. Quando ele começa a olhar o carro da pessoa, ele começa
começa a desejar, ele começa a sentir inveja, ele luta contra aquilo, ele quer se ver livre daquilo. Quando a moça, né, e vê, vai passando assim, aquela irmã magrinha, né, ela tem inveja, não, aí ela, eu sou livre desse sentimento. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas preste atenção, não é apenas então, eu quero ser livre da bebida, eu quero ser livre do cigarro, não, eu quero ser livre da fofoca, eu quero ser livre da inveja, eu quero ser livre dos ciúmes, eu quero ser livre dos maus desejos do meu coração. Fome e sede de justiça. Porque eu quero ser livre de tudo isso. Porque isso atrapalha a minha relação com Deus. Eu tenho fome de Deus. Então, de uma forma negativa, a essência de ter fome e sede ele não quer mais pecar. E a positiva ele deseja santidade, ele deseja Deus na vida dele. Ele quer as bem-aventuranças na vida dele. Ele quer todas as manifestações do fruto do Espírito na vida dele. Ele busca ser uma pessoa paciente. Ele busca o domínio próprio. Ele busca ser uma pessoa que tem amor, que tem alegria. Ele busca ser uma pessoa que tem benignidade e bondade. Ele tem fome e sede de Deus. O que mais é ter fome e sede de justiça? Em quarto lugar, ter fome e sede de justiça é ter desejo de aplicar os conceitos bíblicos na sua vida diária em todas as áreas. Amém? O que a Bíblia diz a respeito do casamento, eu quero cumprir, eu quero aplicar isso na minha vida. O que a Bíblia diz sobre ser filho, o que a Bíblia diz sobre ser empregado, o que a Bíblia diz sobre ser patrão, o que a Bíblia diz sobre tudo, eu quero saber. Eu quero aplicar isso na minha vida, em todas as áreas. Eu quero que Deus seja glorificado através da palavra dele, está sendo cumprida através da minha vida. Amém? O que Deus diz em cada área, eu quero saber e eu quero colocar em prática. E por último, o que é ter fome e sede de justiça? É ter desejo de conhecer a Deus e ter mais comunhão com Ele. Este é o desejo, principalmente ter fome e sede de justiça, ter desejo de conhecer mais, como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então ele tem desejo, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ter comunhão com esse Deus. Olha o que diz o texto de 1 João, olha o que diz o texto de 1 João, no capítulo 1, versículo 2 e 3. A vida se manifestou, falando a respeito de Jesus, e nós a vimos, e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, mas agora para nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quem tem fome e sede de justiça quer ter comunhão com o povo de Deus. Por quê? Porque essa comunhão é a comunhão com o Pai, é a comunhão dos santos. Olha o que diz Jeremias 29, no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, com desejo, com fome. Quando você tem fome, você vai encontrar. Quando você tem desejo, você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Olha o Salmo 105. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscai a sua força, buscai a Ele, porque Ele te traz força. Há pessoas que ficam sempre fracas, há pessoas que ficam sempre enfraquecidas em qualquer circunstância da vida, mas a Bíblia diz: buscai ao Senhor e busque também a sua força, continuamente busque a face do Senhor. Olha o Salmo 63: ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco
dia e noite, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Como um rico banquete, assim a minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios te louvará a minha boca. Glória. Oh, aleluia! É isso que quem tem fome e quem tem sede de justiça busca, a presença de Deus. Sabe que nós estamos vivendo uma geração que não gosta de Deus. Estamos vivendo uma geração que não gosta de Deus. Vê os jovens, eles procuram todos os tipos de programa onde Deus não vai estar. Onde Deus não vai estar, é esse onde eu quero estar. Onde Deus não vai estar presente, é ali que eu quero estar. Vê a dificuldade, nós preparamos ali um acampamento onde vai ter a presença de Deus, tantas atrações, tanta coisa boa, tão barato, mas tem a dificuldade que é você conseguir arrumar 40 pessoas para ir. Sabe por quê? As pessoas querem estar onde Deus não vai estar. Essa é a realidade. Uma geração que não gosta de Deus, é chato estar no culto, troca o culto por qualquer coisa, porque não gosta de Deus. Esta é a verdade, não tem desejo de Deus. Estamos vivendo um tempo onde a maioria das pessoas estão assim, porque há tanta maldade, porque tem se alastrado tanto a maldade no mundo, porque nós estamos vendo coisas cada vez mais absurdas, o mundo num caos, porque o homem, ele não gosta de Deus. A cada tempo que passa, o homem ele se preocupa menos com as coisas de Deus. Isso em qualquer religião. Em qualquer religião, garanto para você que se você for conversar com um padre, ele vai te dizer a mesma coisa. O homem não quer Deus, desinteressado pelas coisas de Deus. Uma geração que a única coisa que eles querem de Deus são as suas bênçãos. Mas nós precisamos ser como Moisés. Lembra de Moisés? Deus o chama, Deus começa a operar milagres através da vida dele. Ele abre o mar vermelho, ele faz chover pão, chover carne dos céus. Não tem água para beber, Deus faz sair água da rocha, Deus faz com que a água que era amarga se transforma em água doce. Está frio à noite, então Deus manda uma coluna de fogo para acompanhar o povo no deserto. Está calor de dia, então Deus coloca uma nuvem para proteger do calor. Coisas tremendas. Mas está bom tudo isso, Moisés? Moisés, não. O que te falta? O que mais ainda você quer de mim? E Moisés diz: eu quero ver a tua face. Não me contento com aquilo que o Senhor tem feito. É muito bom viver todos esses milagres, mas eu quero ver a tua face. Me revela a tua face. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu quero ver a tua face. Como Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a tua obra. Pega um crente verdadeiro, porque presta atenção, quem está com fome, não adianta você oferecer outra coisa para ele, ele quer comida. Então pega um crente verdadeiro, oferece dinheiro para ele, quer dizer, é bom, mas não vai satisfazer. Oferece os prazeres para ele, pode dizer, é bom, mas não vai satisfazer, porque o que me satisfaz é Deus. Pega um crente verdadeiro, faz ele ficar milionário, coloca ele numa mansão, dê a ele carros importados, ele vai aproveitar 10 dias, 15 dias, mas depois ele vai olhar, isso não está me satisfazendo, está faltando alguma coisa, está faltando a presença de Deus. Dá tudo isso para ele, tira Deus, tira a presença de Deus da vida dele. Ele vai fazer como Davi, como pecou. Davi, quando peca, o interessante é que Deus poderia ter feito com ele como fez com Saul, tirado dele o reino. E provavelmente era isso que Davi estava esperando que Deus faria. Eu pequei, eu desagradei a Deus como Saul, e agora ele vai me tirar o reino. E Davi, ele vivia um reino maravilhoso, mas ele não ora, Deus, não tira minha riqueza,
pobreza, Deus não tira as mulheres, não tira todos esses guardas que eu tenho, não tira toda essa honraria que eu tenho. Davi não ora assim. Davi, ele vai orar: não retires de mim o teu Santo Espírito, e não afasta de mim a tua presença. E Davi está dizendo: quer tirar o rei, eu tiro. Quer tirar todas as honras que eu tenho de rei, tira tudo. Mas não tira de mim o teu Santo Espírito, e não afasta de mim a tua presença. E ele ora mais: restitui para mim a alegria da tua salvação. Mas como assim? Por que Davi perdeu a alegria? Ele ainda tem tudo. Davi ele pegou, mas ele ainda tinha tudo. Ele era um homem riquíssimo, mais rico da época. Davi era rei de Israel. Davi tinha tudo, igreja. Ele não perdeu nada com o pecado. Ele continuou no pedestal. E por que ele perdeu a alegria? Porque quem tem fome de Deus não consegue ficar sem a presença dele. Qual desejo tem dominado o teu coração? Qual é o nível desse desejo? A palavra usada aqui é passar fome. A palavra usada aqui para fome é passar fome, é sofrer de fome, é sofrer de sede. É o nível desse desejo que nós temos por Deus. Se eu estou sem Ele, eu sofro. Eu sofro de fome, como aqui o salmista, numa terra árida, numa terra que não tem água, num mundo caído, num mundo como nós vivemos, não tem água, não tem prazer, não tem contentamento. Mas quando eu vou a ti, Senhor, diz o salmo, é como se eu fosse participar de um rico banquete, e a minha alma fica saciada. Louvado seja Deus. Esta é a marca do verdadeiro convertido: fome e sede pelas coisas espirituais. Para terminar, nós vamos orar. Em João 6:27, Jesus diz assim: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas por aquele que dura para a eternidade, alimento que o Filho do Homem vos dá. Trabalha nem pela comida, não pela comida que se perde, mas antes trabalhe pela comida que dura para sempre, que o Filho do Homem vos dará. Talvez na sua cabeça faça assim: que trabalho, que pastor trabalha pela comida que não perece o quê? Eu tenho necessidades, eu quero me sustentar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sabe o que acontece? Não te condeno por ter esse sentimento, não. Sabe o que acontece aqui quando Jesus prega isso? Sabe o que acontece? 99,9% das pessoas que estavam seguindo a Ele o abandonaram. Trabalha não pela comida. Enquanto Jesus estava ali pregando coisas maravilhosas e operando milagres, a multidão estava acompanhando. E ele chega em João 6: trabalha não pela comida que perece, mas pela comida que vai permanecer para sempre, que o Filho do Homem vos dará. Abandonaram a Ele. Qual é a recompensa? Serão fartos. Bem-aventurado que tem desejo por Deus, que tem fome, que tem sede, porque ele será farto. Será farto de quê? Da presença de Deus. Será farto das virtudes espirituais. Será farto da presença do Espírito Santo na vida dele. Será farto das qualidades de Deus na vida dele. Bem-aventurado, feliz, mais que feliz, é aquele que tem fome, esse tipo de fome. Às vezes você fala: pastor, eu não estou entre essas pessoas que você falou aí, geração que não gosta de Deus. Eu louvo a Deus por isso e fico feliz, porque o que eu fiz aqui, que essa pregando isso, é te provocar. É provocar você. É você olhar para mim e dizer: eu não sou essa pessoa. Eu tenho sim desejo por Deus, eu tenho buscado a Deus, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, eu tenho tido fome cada vez mais desse Deus.
nós possamos nos indignar com esse quadro que eu estava pintando aqui. Uma geração que não quer Deus, que foge de Deus, que faz de tudo para não ouvir a palavra de Deus. Não, pastor, eu não sou assim não. Eu tenho fome desse Deus, eu tenho buscado a Ele, eu tenho clamado a Ele, eu tenho estado na presença dEle, eu tenho me esforçado para estar aqui, pastor, eu tenho me esforçado para fazer a obra de Deus, eu tenho buscado a Ele na minha casa, eu tenho desejado esse Deus mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Louvado seja Deus, porque você está assim. Mas talvez você está aqui e você não tem, pastor, eu realmente estou nessa situação, eu não tenho gostado de Deus, eu estou longe, afastado dele. Você vai viver, você corre o risco de passar a sua vida correndo atrás do nada. Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Nós estamos prestes agora a participar da Santa Ceia. Louvado seja Deus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Louvado seja Deus que se revelou a nós, igreja, não nos deixou na ignorância, Ele se revelou a nós. Ele revelou para nós esse caminho para sermos realmente realizados e felizes. Ele ensinou para nós, porque Ele tem prazer em ver a nossa alegria, a nossa felicidade. Porque nós vamos participar da ceia? Porque Ele nos amou tanto, de tal maneira, que enviou Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a expressão máxima da nossa felicidade? É poder saber que temos vida eterna junto a Deus. Porque podemos aproveitar todas as bênçãos, todas as coisas que Deus tem feito por nós, porque temos a certeza da vida eterna. Isso só foi possível porque Jesus morreu no meu lugar. Isso só foi possível porque Deus me amou primeiro, sem que eu fizesse nada. E a palavra dele vem para trazer consolo, para corrigir, para exortar, para nos instruir na justiça. E cada vez que Ele fala conosco, Ele demonstra o seu cuidado, o seu amor e a sua atenção para conosco. Qual é a sua resposta? Qual é o desejo que tem dominado a tua alma? Como é que você se encontra nesse tempo, nesse momento? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa realizada? Você é uma pessoa verdadeiramente contente? Não que você não passe por momentos de tristeza, não que você não tenha lutas, não que você não passe por aflições, mas você é um bem-aventurado. Ou você ainda está buscando algo, ou você ainda está procurando alguma coisa, ou você tem passado os seus anos buscando alguma coisa, por mais que você encontre, você continua procurando. A resposta está em Deus. A resposta está na pessoa dele, que quer habitar verdadeiramente na tua vida. E nesta noite, ao participar da ceia, vem falar com o Senhor: olha Deus, eu recebo isso que o Senhor fez por mim, eu recebo esse sacrifício, eu recebo este amor, eu quero retribuir este amor, com fome e com desejo de buscar e de te conhecer a cada dia mais. Nenhuma busca na minha vida vai ser maior do que buscar a tua presença.
Você tem sido completamente feliz? Você tem se realizado? Mesmo nesse tempo, quando eu olho as bênçãos e tudo aquilo que Deus tem feito por mim, eu me alegro. Mas quando eu olho para esse amor que Deus tem tido, de olhar para mim, um pecador, uma pessoa que não representa nada, e Ele me amar ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário, e quando eu vejo que eu vou até a presença dEle, Ele me aceita, isso me faz a cada dia mais a ter fome e a ter sede dEle. Sou grato por aquilo que Ele tem feito, sou grato pelas bênçãos que Ele tem me concedido, sou grato pela vida que Ele tem me dado, mas a cada dia mais eu tenho tido fome e sede por Ele, de ver que Ele me aceita, de ver que Ele me ama, de ver o que Ele é capaz de fazer por mim, Glória a Deus. sem obedecer, sem você nada. Verdade, Deus. Por isso hoje, ao participar da ceia, fala: Senhor, me faça assim, me faça uma pessoa realizada, me faça uma pessoa plena, me faça uma pessoa cheia de contentamento. Porque às vezes você corre o risco de passar a sua vida sem aproveitar da maneira que Deus queria que você aproveitasse, porque Ele quer te ver feliz, Ele quer te ver realizado, mas o seu prazer está em buscar tantas coisas e Ele simplesmente está oferecendo a Ele para você. Nessa noite, você tem a oportunidade de estar se renovando na presença de Deus através da ceia. Por isso, coloque uma oração no seu lugar. Eu vou convidar aqui os ajudantes da ceia, o ministério de louvor, e nós queremos fazer esse momento de oração, fazer esse momento participando com Ele da Santa Ceia. E por que nós participamos da Santa Ceia? Expressando a maior demonstração desse amor, dessa graça, dessa bondade de Deus para conosco, que nos leva a ter fome dele. Essa expressão de Jesus Cristo a sofrer tudo aquilo na cruz, pagando um alto preço, que na verdade é uma dívida minha e uma dívida sua. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, igreja. Deixe o ímpio o seu caminho e volte para o Senhor, que é tardio em irar-se, mas grande em misericórdia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Busque a Ele nesta noite. Tenha fome, sede de estar na presença dEle, pelo simples fato que Ele te aceita, Ele te recebe. Vamos louvar o nome do Senhor, e você fique em oração no seu lugar.
apresentamos, ó Pai, esse pão que simboliza o teu corpo, Pai, que ali na cruz, ó Pai, foi moído, ó Deus, por nossa causa. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e o Senhor venha abençoar nossas vidas, ó Pai, que hoje, ó Pai, através desse pão, Senhor. Que todos, ó Pai, que tomarem esse pão, Deus, que será curado pelo teu poder. Oh Deus, nós te pedimos pela tua misericórdia, Pai, e apresentamos esse pão diante de ti e consagramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, quero apresentar diante de ti, Deus, esse vinho, Pai, que simboliza o teu sangue ali na cruz do Calvário, sangue que foi derramado em favor das nossas vidas, ó Deus. Graças ao teu amor, através desse teu sangue, ó Pai, nós podemos ter nossas vidas transformadas, renovadas e abençoadas por ti nesta noite. Nós consagramos no nome santo de Jesus. Amém. Quando nós louvamos ao Senhor, vai ser distribuído o pão, o vinho. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, você é convidado a participar. Examine o homem si mesmo. Se você analisa a sua vida e vê que você está em falta com Deus, ou reconhecer que sempre vai acontecer, que somos indignos de participar, então confesse ao Senhor, peça a Ele perdão, misericórdia, mas participe do pão e do vinho nessa noite. Os obreiros vão estar distribuindo. Você aguarde para que nós possamos participar juntos.